Bom dia! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem a semana. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre família. E hoje nós vamos falar sobre filhos desobedientes. Antes então, nós vamos fazer uma oração. Eu vou falar e eu gostaria que vocês repetissem comigo a oração, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por mais este dia. Obrigada por ser nosso amigo e estar sempre conosco. Abençoa a nossa aula e fale aos nossos corações. Continue conosco e nessa semana que se inicia. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos cantar uma música com o tio Vitor e o tio Vinícius e a gente já volta a ouvir a história, tá bom? Crianças, hoje nós vamos cantar uma música da escola dominical. Ela canta em 3 idiomas e é sobre como Deus é bom para nós. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Agora japonês. Chua, chubarashi, chua, chubarashi, chua, chubarashi, watashi no shu. Agora em espanhol. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. é tão bom para mim. Então, como eu disse no começo, hoje nós vamos falar sobre filhos desobedientes. Você se lembra de alguma história da Bíblia que fala sobre algum filho obediente ou desobediente? Alguém obediente ou alguém desobediente? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Nós vamos falar hoje sobre Samuel e os 2 filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Vamos então começar um pouquinho antes de Samuel nascer, tá bom? A mamãe de Samuel, chamada Ana, ela não podia ter filhos. Certa vez que ela foi para uma cidade com seu marido para oferecer sacrifícios a Deus, ela foi ao templo, orou, chorou muito por causa disso e pediu a Deus que lhe desse um filho. Se ele desse um filho a ela o devolveria ao Senhor. Passado um tempo, ela teve um filho, que ela chamou de Samuel. E depois, quando ele já estava maiorzinho, ela cumpriu a promessa que ela fez e levou ele ao templo para ficar lá, para morar lá e ajudar com as tarefas. E ele ajudava. Ele era um menino obediente, que amava a Deus, temia Deus, fazia as coisas certinhas. Mas os filhos de Eli, eles não faziam as coisas que agradavam a Deus. Os filhos de Eli, eles não se importavam com o Senhor. E além disso, eles pegavam coisas dos sacrifícios que as pessoas levavam para o Senhor que não era para eles pegarem. Eles também faziam outras coisas que desagradavam a Deus. Olha só. Aqui, ó, um homem orando. E os filhos de Eli, olha só. Eles não com uma cara muito legal, não é mesmo? E aconteceu que certa noite, Samuel ele estava dormindo e ele ouviu uma voz que chamava o nome dele. Samuel. Ele ouviu, ele achou que fosse o sacerdote ali. Ele então foi lá ver o que o sacerdote ali queria. Ele falou assim: "O senhor me chamou?" Ele respondeu: não te chamei, volte a dormir. Samuel voltou a dormir e isso aconteceu de novo. E ele foi novamente falar com o sacerdote ali.
novamente ele falou para ele voltar a dormir. E aconteceu isso pela terceira vez. Ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. E então ele foi lá falar com o sacerdote Eli. E então ele entendeu que era Deus que estava chamando ele. E ele falou assim: a próxima vez que você ouvir essa voz, você fala assim: fala, pois teu servo está ouvindo. Samuel então voltou a dormir. E ele ouviu novamente a voz: Samuel, Samuel. E ele então falou para o Senhor: fala, pois teu servo está ouvindo. E Deus contou para ele o que ele estava para fazer com a família de Eli, que não seria algo bom. Deus faria isso porque os filhos de Eli estavam fazendo coisas muito erradas e porque Eli não os repreendia. Por duas coisas erradas, eles sofreriam consequências muito ruins: por fazer coisas que desagradam a Deus e por não repreender os filhos. E também estava errado por não repreender os seus filhos. E então, no dia seguinte, Samuel ele estava um pouco temeroso quanto a contar o que ele tinha ouvido para Eli. Mas ele fala para ele contar tudo, sem esconder nada para ele. Caso contrário, que Deus fizesse a ele, a Samuel, o que o agradasse, o que agradasse a Deus. Samuel, então, contou tudo a Eli. E a resposta dele, sabe qual foi? Foi a seguinte, eu vou ler para vocês. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Então, passando um tempo, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. E os filhos de Eli foram para a guerra, Ofni e Finéias, e eles morreram. E então, foi um homem lá na cidade contar isso para as pessoas. O sacerdote Eli ele estava sentado numa cadeira perto do caminho. Quando ele ouviu essa notícia, ele caiu da cadeira e ele morreu porque ele já era idoso, ele já era velho e pesado. Essa história que nós aprendemos está escrito lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, 2, 3 e 4 até o versículo 18, bom? Com isso, então, a gente pode ver como que é importante a gente ser obediente a Deus, pois isso o agrada. E com ela, nós podemos ver a importância da obediência a Deus e obediência aos nossos pais. E algo interessante de se falar é que Jesus, que é quem nós devemos imitar nas nossas ações, nosso caráter, ele foi muito obediente. E ele disse que o prazer dele, a alegria dele, era fazer a vontade de Deus, era agradar a Deus. Então nós, assim como ele, devemos buscar sempre agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecê-lo. E também obedecer aos nossos pais, pois isso é agradável a Deus. E tem até um mandamento na Bíblia que diz sobre obedecer pai e mãe, sobre honrar pai e mãe. E esse é o versículo que nós vamos aprender hoje, tá bom? Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu vou falar novamente parando e daí vocês repetem, tá bom? Para aprender o versículo. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus, está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu vou falar novamente parando e daí vocês repetem, tá bom? Para aprender o versículo. Êxodo 20, 12. Honra teu pai
e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E então, agora eu vou falar sobre as nossas atividades. Hoje terão duas. Vocês podem fazer as duas ou escolher uma delas só, tá bom? As duas, se vocês não puderem imprimir, não conseguirem imprimir, dá para vocês fazerem um desenho delas, dá para fazer sem imprimir, tá bom? Essa daqui tem 2 balõezinhos, um escrito obedecer e outro desobedecer. E aqui fala que para colocar nos balões as atitudes que agradam a Deus, que é nisso daqui, e as que desagradam a Deus aqui. É pra gente ver as palavras que estão aqui e encaixar no balãozinho correto. Se vocês não conseguirem imprimir, dá para vocês fazerem tabelinhas e colocarem no lugar certo. E também, se vocês tiverem dificuldade para escrever, vocês não souberem direito escrever, vocês estiverem aprendendo, vocês podem pintar da mesma cor esse balãozinho e as palavras que viriam aqui, e o mesmo para esse, e as palavras daqui. E daí vocês pedem para o papai e para a mamãe ler para vocês, ou para eles escreverem nos balãozinhos, tá bom? E essa daqui é mais fácil. Se vocês optarem por essa, tudo bem. Fala assim, ó, que ao obedecer aos nossos pais, estamos agradando a Deus. Na janela, desenhe quem deve obedecer a seus pais. Então, daí aqui você desenha você, tá bom? Pode desenhar você, seus irmãos, e daí você pinta a janelinha. Se não der para imprimir, pode fazer o desenho de uma janelinha e desenhar você, tá bom? E essas atividades estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Indo lá na descrição, vocês vão encontrar um documento, um arquivo com as atividades. Daí vocês podem imprimir se vocês conseguirem, ou se não, abrir o arquivo para ver a atividade melhor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, não é mesmo? E espero também que dê certo vocês fazerem a atividade. E então agora nós vamos fazer uma oração para terminar nossa aula, tá bom? E do mesmo esquema do começo eu falo, vocês repetem, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esta aula. Que o Senhor continue conosco nessa semana que se inicia e que ela seja uma semana abençoada. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham uma semana muito abençoada, que vocês passem bem e até a próxima. Tchau! Beijo! Até mais!